Você já notou que é quase impossível jogar vampiro como está no livro? Um jogo de horror pessoal, mas na verdade o jogo sempre degringola para um dos dois estilos. O dramalhão mexicano, Maria Mar, que dura 2 sessões, ou vigilantes super-heróis que tem o sangue como bateria para seus superpoderes. Mas existe uma terceira opção. E se você notar como o jogo do vampiro é realmente escrito, você vai notar que o jogo do vampiro não é sobre vampiros, mas sobre a máfia, mais especificamente John Wick. Óbvio que não literalmente porque foi escrito antes do John Wick, mas é John Wick. Mas antes da gente começar, deixa um like, um subscribe e manda esse vídeo para um dos seus grupos de RPG no WhatsApp. Além disso, dá um rolê, vai pra academia, dá uma relaxada e vem comigo que a gente vai explorar isso aí. Eu queria fazer um vídeo com 10 dicas para se mestrar vampiro, mas eu fiquei pensando como o vampiro é, na verdade, John Wick. Então eu separei esse vídeo em duas partes. A primeira é a essência do jogo, John Wick com presas, e a segunda são as dicas de mestragem. Se você prestar atenção, as regras da Camarilla são quase um para um as regras da Cosa Nostra. Porque no momento que você é transformado em um monstro, você existe um submundo. Cada momento acordado seu é dominado pela necessidade de sobreviver e prosperar fora do sistema. E esse sistema é a sociedade humana. Então você se torna um membro da máfia. A máscara é exatamente igual ao código de silêncio da Cosa Nostra. Você não pode se revelar para ninguém fora da máfia. Segundo, território é importante e deve ser respeitado. Terceiro, você não pode trazer ninguém para dentro da organização sem a autorização dos chefes ou, em caso dos vampiros, do príncipe. E finalmente, matar vampiros ou matar um membro da máfia sem permissão é punido com a morte. E a vida de um mafioso é muito difícil de se manter. Existem corpos a serem escondidos, policiais corruptos a serem subornados, inimigos que precisam ser neutralizados. E assim como a máfia, os vampiros têm os seus capos, soldados e consiglieres. A Camarilla também tem suas posições de poder. Os cargos: xerife, guardião do Elísio, senescal, primógenos. E mais importante, assim como na máfia, vampiros não se aposentam, eles são destruídos. Então, para ganhar poder, você precisa se livrar dos seus superiores. E quanto mais poder você tem, mais gente embaixo deseja se livrar de você. Visto por essa lente, os clãs são como famílias, constantemente competindo por poder e território, mas se unindo quando existe uma ameaça a toda a operação. E essa ameaça na máfia pode ser a polícia, e para os vampiros também pode ser a polícia. Então todo o drama, paixões e horror pessoal no jogo de vampiro pode ser visto pelas lentes de uma pessoa que foi jogada neste submundo. Adicione a isso a besta e você tem um jogo de máfia sobrenatural. E John Wick ainda tem mais elementos de Vampiro à Máscara, como o Continental, um lugar onde a violência é estritamente proibida e assassinos se reúnem para discutir negócios. Sim, é basicamente um Elysium. The Bowery King, interpretado por Lawrence Fishburne, é o rei dos mendigos, e que usa eles como rede de informação, e vive no subterrâneo. Tá doido? É obviamente o Nosferatu. Não na cara, mas na função que ele tem dentro do jogo Vampiro à Máscara. E quando as máfias não conseguem resolver um problema, normalmente a High Table, Primógenos, usa um Adjudicator, que exerce a mesma função de um Arconte. Ele vai num local e resolve o problema, carregando toda a autoridade da High Table, ou dos Primógenos, ou dos Justicares. A única coisa que poderia ser inclusa em Vampiro são as moedas de ouro, que podem ser vistas como favores, mas eu não vejo exatamente elas como iguais a favores. E quanto ao sistema de Vampiro à Máscara, pelo menos a quinta edição, eu vejo ele como separado em 2 livros. O primeiro livro, Lore, descrevendo o mundo dos vampiros, e o segundo, um livro de regras. O Lore do Vampiro quinta edição eu não gostei muito. Eu prefiro o clássico, pois o novo tem muita sensibilidade moderna. Já as regras fazem o Vampiro quinta edição brilhar. Um dos exemplos é o Lore Sheet, que é uma espécie de antecedente que te liga a uma parte do cenário de Vampiro à Máscara. Ela pode representar coisas como a rede de loucura malkaviana,
ser descendente de um vampiro poderoso ou ter uma praga vampírica no sangue, ou até mesmo as coisas mais inusitadas como o culto a Lilith. Algo como ser descendente do Barão de Samed é uma lore cheat. A lore cheat Ventrue, descendente de Halderstad, confere certos benefícios e poderes como a voz de Halderstad, que faz qualquer vampiro na sala prestar atenção em você, independente do seu ambiente. E com 3 pontos você é considerado poderoso entre os Ventrue, como se tivesse 3 de status a mais. Com 4 pontos, você consegue, apenas uma vez por jogo, ter um encontro com os fundadores da Camarilla. Não são os Justicares, são os fundadores da Camarilla. Um descendente de Helena poderia, por exemplo, ter uma qualidade que sempre o fizesse parecer inocente. Isso é legal porque liga os benefícios mecânicos ao cenário. Só que a melhor sacada do Vampiro Quinta Edição é o sistema de fome para os vampiros. Antigamente o vampiro tinha pontos de sangue, que era uma bateria para a cura e para os poderes dele. No Vampiro Quinta Edição, os vampiros têm fome, que vai de 1 a 5. Cada vez que você usa um poder ou se cura, você rola um D10. 6 ou mais, você não aumenta a sua fome. 5 ou menos, sua fome aumenta em 1. Cada dado de fome que você tem, você substitui um dos seus dados normais em suas jogadas. E é aí que vem a genialidade. Se você tiver um sucesso ou falha crítica com os dados de fome, que são chamados dados da besta, a própria besta influencia no resultado da sua jogada. Um sucesso crítico com os dados da besta é chamado de Messy Success, ou seja, você exagera, sua besta toma conta e ela faz o teu sucesso ser exagerado, ela destrói tudo no seu caminho. E o contrário também é verdade. Uma falha crítica significa que a besta se revoltou com a sua incompetência e ataca os outros e os objetos ao seu redor. Isso faz com que qualquer atividade vampírica tenha a capacidade de deixar consequências indesejáveis ou mesmo quebrar a máscara, levando a uma paranoia constante. Existe também uma espécie de regra para conflitos sociais. E é aí que eu vou começar minhas dicas para mestrar vampiro, com base na minha experiência, principalmente de live action. Em V5, o conflito social, você tem a mesma dinâmica que o combate físico, porém com atributos e perícias sociais. A exceção é que você toma dano em força de vontade ao invés de dano físico. E em Vampiro Requiem, você tem um número de portas que representam a sua defesa mental, tendo que usar várias ações sociais, como intimidação, negociação, etc., em ocasiões diferentes para ir atravessando cada uma dessas portas das suas defesas mentais. Isso parece ser divertido, porém, como mestre, eu percebi que na verdade é mecânico e tedioso. Mas pessoalmente eu tenho uma regra mais simples que pode ser usada em qualquer situação social, que é uma regra do D&D Old School, que é a regra de reação. Quando um aventureiro encontra uma criatura aleatória em D&D, essa criatura faz um teste de reação, modificada pelo carisma do aventureiro. As reações podem variar de hostil a amigável, e isso vai determinar a atitude da criatura em relação ao aventureiro. Por exemplo, um lobo pode estar curioso, faminto, se assustar e fugir, de acordo com o teste de reação. Ou pode ser um lobo amigável, curioso. Em vampiro, toda a situação social pode seguir a mesma lógica, desde reféns, sedução, negociação, intimidação, e tudo isso pode seguir a mesma lógica de um teste de reação, sem precisar de um monte de jogada de dados. E agora eu vou botar na tela aqui uma tabelinha de reação. As jogadas de reação podem ser modificadas pelos atributos e perícias relevantes, com a maioria das jogadas permanecendo na neutralidade, ou seja, tu rola 2d10, e a média geralmente vai ser 11 ou 12. Então, se tu olhar ali, tu vai modificar com os atributos relevantes ou diminuir, tu decide. Tu vai olhar ali que tem a hostilidade aberta, que é quando a pessoa se sente ofendida pelo aquilo que tu fez, ou não está querendo negociar e quer te atacar de alguma forma ou te prejudicar de alguma forma. A segunda é a hostilidade velada, ou seja, ela vai se fingir que é tua amiga e vai tentar te enganar ou vai tentar te prejudicar de alguma forma. A terceira é uma negociação difícil, ou seja, ela vai pedir algo de muito importante para ela colaborar com você. Pode ser até numa situação de, por exemplo, uma sedução, enganar alguém, ou um interrogatório, entendeu? Alguma coisa que você está negociando, a pessoa vai pedir algo muito importante de você.
e que vai beneficiar ela. Depois a gente tem uma negociação amigável, que a pessoa vai pedir algo de você, mas não é algo muito importante, vai ser algo só para ajudar ela a cumprir essa função. E por último, você tem amigável, que a pessoa vai fazer de bom grado. E esse tipo de regra também serve para ter um elemento de aleatoriedade e surpresa para o mestre que está mestrando o vampiro. Outro problema que eu vejo nas mesas de vampiro é que é muito difícil criar aventuras. Então você pode dar uma olhada no meu vídeo sobre criação de aventuras para vampiro. Em vampiro é muito fácil achar mestre ruim, que faz o jogador ir investigar por 4 horas uma pista que não leva a lugar nenhum. E isso é uma experiência pessoal que aconteceu no meu grupo, que a gente foi jogar com um camarada, que eu não vou falar o nome dele, fazer uma investigação para achar uma pessoa. A gente foi até uma fábrica e essa fábrica ele descreveu completamente. A gente entrevistou todas as pessoas que trabalhavam na fábrica, a gente coletou impressão digital, a gente olhou as câmeras, a gente viu os arquivos e o que ele falou depois de 4 horas jogando. Vocês escolheram o lugar errado. A pista não tá ali, a pessoa não tem, nunca foi ali. Vocês são muito burros mesmo. E a gente perdeu 4 horas jogando pro cara dizer isso. Revoltante. E parte desse problema também é o mestre que não dá plots para os jogadores. É o mestre que não dá coisas para o jogador fazer. O NPC nunca precisa de nada, os personagens não jogadores nunca têm problemas e os jogadores nunca são bons o suficientes para cumprir missões. E uma das coisas que geram o drama no vampiro é ele ter que resolver problema dos vampiros mais velhos. Então, geralmente é preciso ter um mestre com experiência. Por isso que é bom você olhar meu vídeo como fazer aventuras para vampiro. Ok, e o último problema que eu vejo em vampiro, e isso muito mais em live action do que em mesa, é o problema do ONF ou metajogo. E eu entendo que é muito difícil arbitrar quando existe PVP no jogo sem ser injusto. Mesmo o mestre pode se apaixonar por um NPC e dar a ele informações que ele não teria como obter, ou mesmo fazer ele prever uma emboscada ou alguma coisa nesse estilo, deixando o jogador puto da cara, desculpa, frustrado. A solução que o meu grupo descobriu é restituir o jogador prejudicado com força de vontade ou XP em casos extremos, ou penalizar o jogador que fez ONF metajogo com dano em força de vontade. Percebeu alguém ofuscado na sala que não deveria, dano em força de vontade? Tomou presença e não está interpretando, gasta força de vontade. Foi prejudicado por ONF, por metagame, receba força de vontade, receba. O mestre esqueceu alguma coisa ou uma habilidade que prejudicou teu personagem, receba força de vontade. O uso da força de vontade como método de compensação é bom porque evita ficar parando o jogo e discutindo regra. O mesmo pode ser feito com XP em casos mais extremos. Na real, todas essas discussões devem ser feitas em particular para evitar os conflitos na mesa. A minha conclusão é que Vampiro é um dos meus jogos favoritos e é muito difícil narrar e jogar, principalmente porque não é algo comum, como mate o monstro e pegue o tesouro, mas porque envolve diversos tipos de jogos, investigação, intriga, violência, manobras políticas, e nem todo jogador acha todos esses aspectos divertidos, então é muito difícil narrar. Mas quando tu consegue mestrar Vampiro de uma forma decente, o resultado é completamente viciante. Então até a próxima, galera. Dá um like, subscribe, manda pro seu grupinho de amigos e até a próxima, até o próximo vídeo, não sei, veremos. Fui!